põe aqui. Não estou entendendo mais. Opa, deu aqui para mim. Não estou entendendo mais nada. Eu olhei para onde deveria estar o Maurício, tem uma luz apagada. Olhei para o lado, tem uma luz apagada. Olho aqui para a casa do Luiz, o Maurício está na casa do Luiz e pintou tudo de azul. Me explica o que está acontecendo, Maurício Lousada. Bom, eu não sei o que está acontecendo, só sei de uma coisa. Quando o 4 em Pauta começou, tinha 25% de ser âncora. Quando o Luiz está aqui, eu tenho 33%. Agora eu tinha 50% de chance de ser âncora e você foi. Ou seja, realmente eu estou azarado. Ainda bem que você ganhou na dupla cena hoje. Você ficou sabendo que eu ganhei na dupla cena? Ganhei na dupla Aí. cena. Eu fiz Quanto que deu? R$ 2,51. Eu quero um empréstimo quando for possível. Eu já falei que eu vou te mandar 50 centavos para você, 50 centavos para o Luiz, e o resto fica comigo, mas eu vou doar R$ 1 ainda para uma ação de caridade. Ficou bom assim? Muito bem. Tá bom, tá valendo. Vamos pedir para acender a luz aí do teu lado? Do meu lado? Então acende a luz, vamos chamar ele, que já é sócio do 4 em Pauta, né? Ele já é um cara que... Peraí, não fala. Vamos ver se o pessoal sabe no chat. Põe no chat. Quem é que é nosso sócio? Quem vem? Que sempre participa. É um cara que... Antes de mostrar o rosto dele, nós vamos ouvir um boa noite na voz dele. Diga boa noite antes de vermos o seu rosto, convidado ilustre. Amigo ouvinte, aqui fala o seu repórter Esso, testemunha ocular da Acende a luz, Enzo. Irineu Toledo, nosso grande sócio, amigo. Seja bem-vindo ao nosso 4 em Pauta hoje, que está com 2 convidados. O primeiro é o meu querido Irineu. E aí, do seu lado, tem uma luz apagada também, Aguinaldo? Mas do meu lado aqui o quadro vai estar bem mais interessante, viu? Olha só que coisa legal, que moça bonita aqui do meu lado, Juliana Albanês. Olá, pessoal! Olá, vocês! Que prazer estar aqui de volta. Não tenho a voz do Irineu, no máximo um karaokê, mas estou por aqui. Sim. E só para avisar o nosso internauta, Luiz Arthur Nogueira, nesse momento, está numa palestra. Se é que ele já não terminou, ele vem para o chat. Mas se ele também não entrar no chat, é por isso. Ele está numa palestra, um evento grande que tomou o dia todo do nosso economista preferido, Luiz Arthur Nogueira, que volta semana que vem aqui para dar seus pitacos e com certeza o programa vai ficar bem mais legal hoje com o Irineu e com a Juliana, né? Mas isso aí. Sim. Eu acho que o legal, além de tudo, é que a gente não vai ter aquela discussão de bar pode, escola não pode, que ele só fala isso, né? Como se eu fosse no bar. Então agora eu posso, sem a presença dele, dizer aqui, gente, eu nunca falei isso, não sei de onde ele tirou essa ideia. Maurício, você está onde agora? No bar? Não, bar não. Olha aí, tá vendo? Você tá encarnando o Luiz em você, o Luiz desceu aí, eu tô vendo pelo corte de cabelo que tá parecido. Bom, é o seguinte, eu continuo em Jundiaí, tô aqui hoje, fiz palestras presenciais em Campinas, mas voltei aqui para o nosso estúdio de palestras em Jundiaí para estar aqui fazendo essa palestra junto com vocês, meus queridos amigos. Irineu Toledo, onde se encontra? Eu estou aqui novamente do estúdio móvel, eternamente móvel, do Japi Irineu da Rádio Positiva, aqui no Jacaré, bem no pé da Serra do Japi. Muito bom. E você, Juliana, está onde? Estou em São Paulo, no Campo Belo, aqui próximo a Congonhas, então de vez em quando vocês vão escutar um... é porque eu estou por aqui. Passa avião em cima? Nossa, imagina se você que está embaixo de mim está incomodado com o avião, olha o perigo, eu logo aqui em cima de você pode passar um avião aqui. Toma cuidado com o topo aí, hein? Já tá passando aí. Bom, e eu que vou ancorar esse programa de hoje, estou em Jundiaí. Então, Jundiaí, capital do mundo. Vamos em frente para o nosso primeiro quadro, que é o Concorda e Discorda. Enzo, roda a vinheta aí. Concordo e discordo aqui no nosso 4 em Pauta de hoje e nós já vamos começar a falar sobre as eleições dos Estados Unidos, né? Então, nós, essa semana passada que nós acompanhamos, né, aquela apuração que é extremamente rápida nos Estados Unidos, houve a eleição presidencial e eles ficaram vivendo aquela angústia ao longo de vários dias. E o
Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos, o Trump ainda não reconheceu a derrota, ele denuncia fraudes nos votos pelo correio, e a pergunta é, Trump tem razão em manifestar, em desconfiar de fraudes no sistema norte-americano? Vai lá, Juliana. Bom, pessoal, difícil essa pergunta, não é fácil de responder, não, mas eu acho que ele tem razões, sim. Tirando a paixão de lado, né, tirando os lovers e os haters do Donald Trump, tira isso de lado e vamos avaliar a situação. Eu acho que os Estados Unidos não são infalíveis, eu acho que nada está acima do bem e do mal. Então, quando eu escuto alguém falar assim, mas você acha Estados Unidos, Juliana, a gente está falando dos Estados Unidos, a democracia mais forte do planeta, será? Né? Então, eu provoco aí aquela frase, né, do Cortella, aquela pergunta que ele faz sempre, né, da gente sempre colocar um será em cima das coisas, né? Será que é realmente a democracia mais forte do planeta? Será que está tão acima do bem e do mal? Então, tirando a paixão à parte, não, o Trump não é meu estilo favorito de político, mas nesse caso eu acho que ele tem sim razões para desconfiar aí de uma possível fraude. E vocês, pessoal? Contem para mim aí, o que vocês acham? Peraí um pouquinho. Também discorda. Três discordaram de você, Juliana. Bom assim. Pois é, quem que você quer que fale depois de você? O Maurício, eu ou o Irineu? Vai lá, Maurício. Eu? Obrigado, Juliana. Bom, resumindo, eu já vou ter que... Vamos zerar as telas aqui. Eu vou ter que discordar da nossa special guest feminina, nossa querida Juliana. Por que eu discordo, né? Porque eu acho que quando você tem uma regra de como essa eleição vai acontecer e todo mundo conhece essa regra, né? Então, essa regra ela é aceita pelos players. E essa regra da postagem de voto é aceita pelos players que se candidatam às eleições dos Estados Unidos. Inclusive, outras eleições já aconteceram dessa forma e agora, mais do que nunca, numa pandemia, mais do que nunca é importante aceitar uns votos à distância. Veja o caso, por exemplo, de militares que estão fora dos Estados Unidos, eles sempre votaram por correio e nessa vez fizeram também. Então, o que me coloca aqui a questão, Juliana, é porque eu concordo que talvez não seja infalível, mas por que levantar essa bola só depois que eu perco? Será que o Trump não estava tão confiante que ele ganharia, que ele não levantou essa bola antes? Então, se ele discordasse disso, como player, por que ele não disse, olha, será que isso aqui está certo? Eu não aceito participar das eleições assim? Ou então pressionasse o órgão competente dos Estados Unidos para mudar o formato das eleições. Agora é muito fácil, depois que você perde, você questionar a regra do jogo. Não se questiona a regra do jogo depois que você perde. Ou você aceita ou não aceita a regra do jogo. A regra é clara, ele não aceitou e perdeu, e como um bebê chorão, a exemplo de outros políticos que a gente conhece, inclusive situados aqui na República Tupiniquim do Brasil, grandes bebês chorões, ficam contestando resultados porque não sabem perder. Perder e ganhar faz parte do jogo político. Para que haja um vencedor, precisa haver um perdedor na política. Foi assim que a Hillary Clinton deu o espaço, né, que ela perdeu as eleições e reconheceu, e é assim que se fortalece uma democracia. Só para encerrar, eu concordo com você, Juliana, que os Estados Unidos não são infalíveis, mas também concordo que talvez não seja a melhor democracia do mundo. E o Trump, com essa ação, só está prejudicando ainda mais essa democracia nos Estados Unidos, tendo uma postura ditatorial que essas extremas direitas dizem combater, mas muitas vezes são elas que assumem, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países que nós conhecemos muito bem. Então, fiquei aqui com o discordo, como já deveria ser, né? Porque se eu discordei de você, é porque você discorda de mim, mas isso não tira a minha admiração por você. Nem e ganhei eu. 2 concordos aqui, né? O do Irineu e o do Aguinaldo. E como eu sou muito educado, eu vou deixar que o meu querido convidado especial, Irineu, comente agora. Vamos zerar a tela, por favor. Pois é, eu também acho que não existe nada infalível. Também concordo que qualquer pessoa que está disputando alguma coisa, ela pode ter um motivo próprio, íntimo, de dizer, eu quero ver de novo, checar isso novamente. Só que nós vivemos um mundo hoje onde o grande problema é a mediação da informação. Desde que chegou a mídia,
os memes, desde que chegou a internet, nós temos uma informação sem mediação, distorcida, não basta, não preciso nem falar nada sobre o que significa fake news, todas as pessoas têm já essa consciência crítica. Agora, quem que se apropriou desse novo canal de mídia? Justamente os grupos de poder, os grupos ideológicos e tantos outros grupos. Então, quando você tinha institucionalizado uma mídia que tem um mediador, você tem a Fox, que é tradicional, você tem a NBC, a ABC, enfim, cada mídia tem uma linha editorial mais progressista, mais conservador, mas o cara põe a cara para bater e defende. Especialmente nos Estados Unidos, isso sempre foi muito legal, que é muito claro. O New York Times tem uma linha editorial. Então, fica claro o posicionamento dele. No Brasil, um dos raros que a gente sempre teve, mesmo na época da ditadura, foi o Estadão. O Estadão sempre sustentou a sua linha conservadora, ao contrário de Folha, Veja, Globo, que aproveitam as ondas. Mas dentro desse aspecto, hoje nós temos no mundo essa bipolaridade de esquerda e direita. Acordaram os fantasmas do comunismo. Sabe? Lenin, coisa do final do século XIX, estão de volta, quando o mundo evoluiu em tecnologia, em gestão. E agora? Os políticos não acharam o lugar deles nesse mundo disruptivo. Então, voltou o discurso conservador, voltou o pensamento autocrático desses líderes. E eles também têm grupos de interesse que influenciam a mídia, a informação. Agora, para ir direto ao assunto, vai sem querer falar disso, que é muito complexo falar das mídias, mas o que o Trump tem? Ele está inviabilizando uma instituição americana que é exemplo para democracias do mundo. Ele está exemplificando o mau exemplo de como é um líder, de não aceitar as próprias instituições democráticas. Então, isso cria insegurança. Quando você cria uma insegurança numa democracia, é que aparecem os oportunistas. Então, como falavam aqui, quando o Bolsonaro ganhou, e foi importante falar isso, aceita que dói menos. Ganhou no voto. Não importa se você gosta dele ou não, ganhou no voto. Você pode continuar criticando, mas aceita o resultado, que é o que aconteceu aqui. Quando o Aécio tentou fazer isso, a mesma coisa, logo o PSDB foi lá, segura aí, senão a gente inviabiliza o nosso sistema democrático. Se eu coloco insegurança, se eu não sei mais em quem eu voto, não sei o que fazem com o meu voto, a democracia já é tão frágil, aí ela vai sofrer na mão de gente bandida. Então, ele pode ter motivação, pode fazer o que ele quiser, mas ele não pode atentar contra uma instituição sagrada como a democracia, especialmente na maior referência de democracia que a gente tem no mundo, ainda que seja falível. Muito bom, Irineu. Vamos zerar as telas. Só falta eu me manifestar aqui. Eu já vou me manifestar, meus amigos, dizendo para vocês que vocês falaram muito tudo aquilo que tinha que ser falado realmente. Eu concordo com a Juliana no momento em que ela diz que os Estados Unidos não são essa maravilha que todo mundo pinta, né? Como se fosse assim um país super evoluído, né? Se a gente tivesse falando, sei lá, de Canadá, talvez, né? Pudesse ser um pouquinho mais confiável. Mas quando se fala em Estados Unidos, tem as mesmas coisas que tem aqui no Brasil. A gente fala assim, só no Brasil que tal coisa acontece. Não é só no Brasil, lá acontece tanta coisa, tanto que recentemente nós tivemos aí a situação do George Floyd, foi aonde? Foi nos Estados Unidos. Quanta coisa que a gente não vê acontecendo na Espanha, na França, na Itália, são países tão bagunçados quanto o Brasil, a diferença é que eles têm um pouco mais de poder financeiro. Talvez o Estado tenha um pouquinho mais de poder financeiro, não estou falando de riqueza, é poder financeiro. O Trump foi presidente por 4 anos. Se o sistema dos Estados Unidos de voto por correio, voto em cédula, voto não sei o quê, é falível, o Trump teve 4 anos para propor alguma mudança. Foi exatamente isso que o Maurício falou. E ele não propôs, nem enquanto era presidente, nem agora enquanto candidato. Né? Então, por que ele não questionou? Deveria ter questionado lá, antes. Eu não estou dizendo que o Biden é o melhor cara do mundo, não. Pelo contrário, tem uma série de restrições em relação a essa figura também. Agora, hoje, aqui no Brasil, eu quero levantar 2 outras discussões. Primeiro, que hoje aqui no Brasil parece que os brasileiros se americanizaram, né? Já estão querendo fazer manifestação contra a vitória do Trump, contra a vitória do Biden, vamos apoiar nosso presidente americano. Eu não tenho presidente americano, vamos parar com esse negócio aí. Segundo,
A gente devia exportar as urnas eletrônicas lá para os Estados Unidos, porque é um negócio que aqui funciona. Tem um monte de gente que está questionando urna eletrônica e falando em voto impresso, voto no papel, voto na urna, porque tem fraude, porque não tem. Gente, qualquer lugar vai ter fraude. Qualquer lugar vai ter fraude na cabeça de quem perde. Não necessariamente na urna. Tá? Eu confio bastante na urna eletrônica. E acho que a gente deveria exportar isso para os Estados Unidos ao invés de querer voltar para o videocassete. Né? O Barroso falou um negócio maravilhoso esses dias atrás, o ministro do Supremo. Ele falou o seguinte: querer voltar ao voto no papel com urna, enfiar papelzinho na urna, é como se a gente voltasse a assistir filme por videocassete. Tá? Então, essa é a minha posição. Acho que a gente tem que parar um pouquinho mais aí, parar de achar polêmica onde não tem, faz parte. Sabe, essa discussão faz parte mesmo da democracia, só não tem essa discussão de quem perdeu, quem ganhou, quem aceita, quem não aceita, em regimes totalitários, porque lá você não pode falar mesmo nada. Tá? Aqui pode falar, as pessoas falam. Agora, vamos parar com esse negócio de ser radical. Né? Essa é a minha opinião. Bom, eu vejo que eu ganhei um 3-0 e isso tem sido normal aqui no 4 em Pauta, principalmente Aguinaldo, quando me permita só uma frase rápida, né? Você falou dessa questão que a pessoa tem um presidente americano. Uma coisa que eu estou me questionando muito, eu gostaria até que no chat alguém justificasse isso para mim, né? No dia 7 de setembro, o presidente da República Federativa do Brasil foi almoçar com o embaixador dos Estados Unidos no dia 4 de julho, perdão, no dia 4 de julho, independência dos Estados Unidos. O presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, foi almoçar com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Por que o Trump não foi almoçar com o embaixador no Brasil no dia 7 de setembro? Eu queria saber, porque a gente faz uma coisa de igualdade, mas o Brasil fica sendo lambe-botas desses outros regimes. É isso que a gente tem que aprender, sabe? A nossa posição de soberania não pode ser jogada para baixo para ficar lambendo botas dos outros. E soberania não é invadir Estados Unidos com militar agora, né? Não, nada de pólvora, gente, nada de pólvora. Ameaçar a guerra contra os Estados Unidos é uma coisa de extrema inteligência. Tá bom, ótimo, Maurício, ótimo. Muito bom. Vamos para o segundo assunto aqui, que fala um pouquinho sobre política também, e é a frase, né? O Bolsonaro, ao ficar sabendo, o presidente Bolsonaro, ao ficar sabendo que a Anvisa havia feito a suspensão dos testes, pedido a suspensão dos testes da Coronavac, né? Ele comemorou e soltou que ganhou de Dória, né? Porque, só para deixar o nosso internauta na mesma página, quando a vacina feita aqui pelo Butantan em parceria com a Sinovac surgiu, muita gente dizia que era vacina do Dória, e eu acho que em função disso foi pego aí um ranço em relação a essa vacina, foi chamada de vacina chinesa, embora ela fosse feita também aqui no Brasil, e agora o Bolsonaro comemora ou seja, a suspensão dos testes. Então a pergunta que eu faço, isso evidencia que essa discussão ela não é do ponto de vista científico e sim político? Qual a sua opinião, Maurício? Olha só, Aguinaldo, isso vem de encontro com uma coisa que eu falei algumas edições no 4 em Pauta, quando eu disse que o grande problema do Bolsonaro com a vacina chinesa era um medo que ele tinha, um medo que ela funcionasse. Esse é o maior medo dele, né? Porque quando você tem um adversário político que promove algo que funciona, isso é ruim, vai contra você. Então, isso só me mostra o seguinte, que as pessoas não estão preocupadas com as milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas que já perderam a vida e outras que estão sendo colocadas em risco. Isso pouco importa. O que importa é se eu ganhei ou perdi do meu adversário político. Pouco importa a população. Mas isso não me surpreende em nada, porque os políticos sempre agem assim na sua grande maioria. Eu ficaria surpreso, talvez fosse o contrário. Alguém dissesse assim, olha, é uma vacina que é do meu adversário político, mas nós colocamos a saúde e a vida das pessoas em primeiro lugar. E isso me surpreenderia muito vindo de um político
político do nível desses políticos que nós temos no Brasil. Então, não me surpreendeu em nada, só endossou aquilo que todo mundo sabe. A vontade que eu tinha de vir com uma placa enorme escrito, eu já sabia. Só que aí nós ficamos aqui sendo taxados como um país de maricas, enquanto, na verdade, o Brasil é um país de pessoas trabalhadoras, que nadam contra a correnteza criada por governos e governantes que estão há décadas, pensando só em si. Isso é só um sintoma do que esses governantes têm feito nas últimas décadas. Não estou falando do governo atual, estou falando do governo atual, do anterior, do que antecedeu e de todos os outros. Muito bom. Maurício, como os três concordaram com você, eu vou pedir para todo mundo zerar a tela e eu vou mudar um pouquinho, então, esse questionamento. Já que todo mundo concordou, eu queria questionar aqui o Irineu, e me diz uma coisa, Irineu, o Bolsonaro, ele também falou ontem que se a Anvisa aprovar a vacina do Butantan, aí sim ele compra. Como presidente da República, o Brasil compra. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: a Anvisa, ela tem soberania para aprovar uma vacina que politicamente vai contra o presidente da República, sim ou não? Manifesta a opinião. Bom, eu acredito que sim, porque a Anvisa não é um órgão político, concorda? A Anvisa tem que ter autonomia, é um órgão científico. O absurdo que aconteceu foi justamente a gente ver que tem uma relação de desaprovação totalmente sem fundamento de uma continuidade de testes. São 10 mil pessoas que estão sendo testadas com a vacina feita no Butantan, em apoio com a China. E não é uma vacina do Dória, como foi dito antes, é uma vacina para o Brasil e para o mundo, porque a China vai vacinar seus cidadãos também com essa vacina, com a vacina da AstraZeneca, com a vacina dos Estados Unidos, da Europa, e nós também vamos ter todas as vacinas. Agora, o presidente simplesmente passou o recibo, nesse caso aí, de que ele tem interferência, sim, na Anvisa, o que é um absurdo, porque a situação não é para solução política, e a comemoração, a euforia dele, ganhei essa, foi uma das coisas mais absurdas que a gente ouviu nesses 2 anos, justamente numa questão de saúde. Então, a Anvisa tem que ter essa autonomia, ela tem que, claro, deixar sempre tudo muito claro por que aprova, por que desaprova, mas parece aí que o Butantan tem colocado toda a documentação à prova da Anvisa. E é uma situação de emergência. Todos os países do mundo estão falando isso, todos os cientistas são unânimes em falar isso. Então, não pode ter essa conexão jamais. Qualquer instituto que é do Estado, como é esse, como é o FDA nos Estados Unidos, ele tem que ter autonomia. Eu sei que tem lobbies, eu sei que tem interferência, eles são nomeados, né, por autoridades eleitas, mas eles têm que ter autonomia porque, em primeiro lugar, é a saúde. Isso está acima da política. Foi vergonhosa essa cena. Irineu, eu vou pedir só para você voltar a sua tela no 4 em Pauta. Como o Irineu não participa de todos os programas, às vezes ele confunde o sim ou não aí, mas a opinião dele é mais importante do que o gráfico. É que, na verdade, a pergunta, como você fez no final, deu essa inflexão. Você perguntou sim ou não. Mas eu só queria entender uma coisa, Irineu. Você acha que a Anvisa é ou não autônoma? Ou você só quis dizer que ela deveria ser? Não, ela é autônoma até esse fato. Esse fato mostrou uma fragilidade perigosa. E é por isso que o mundo inteiro está comentando isso, não é só o Brasil. Como é que uma entidade de saúde pode ter influência de um negacionista, embora seja presidente, um cara importante, que não conseguiu ainda vestir a roupa de estadista, apesar dos 57 milhões de votos. E todo o trainee que ele teve nesse pouco tempo, parece que não adiantou, ele tem piorado, tem aumentado a dose, e especialmente em casos muito sensíveis. E fica a pergunta, né? Se há uma influência numa situação como essa, será que as outras denúncias de influência não são igualmente fundáveis? Será que também não há, né? Isso não comprova que há uma visão de que eu posso influenciar em tudo, sei lá, na Justiça, na Polícia Federal, em tudo? A autocracia está presente aí. Quem manda sou eu. Essa frase foi textualmente falada. O presidente sou eu. Nós não vivemos autocracia, nós vivemos democracia. Essa coisa sensível, frágil, mas é uma democracia. Ninguém é dono. Você foi eleito para ser vigiado. Seja qualquer um de nós, qualquer presidente, isso é válido para esse e para os outros que vierem, né? Muito bom. Eu vou deixar a Juliana fazer o comentário pós-Irineu, Juliana. Enfim, é uma situação política e a Anvisa, você sente a Anvisa hoje como um órgão autônomo ou não? Bom, antes de eu responder sua pergunta, eu queria
contribuir aqui um pouquinho, que eu acho que tem tudo a ver com o assunto. Dias atrás eu ouvi um podcast sobre o Bolsonaro. E quando a gente vê episódios como o dessa semana, lamentável, dá vergonha, a gente não sabe onde põe a cara, né? E essa semana ele se superou, porque num dia ele falou várias, Amazônia, tudo, né? Então, assim, o Bolsonaro, quando você ouve lá atrás a adolescência dele, ele tem, gente, uma mania de conspiração, de teoria, de achar que está tudo contra ele. O tempo todo ele acha que ele está numa emboscada, o tempo todo, sobrevivendo. Então, assim, quando o podcast foi lá no Vale do Ribeira, na terra da minha mãe, lá embaixo, no estado de São Paulo, para buscar a essência do Bolsonaro, eles chegaram exatamente nesse perfil. Uma pessoa que está sempre em conspiração. China. Mas antes de China, teve conspirações anteriores, que a cidade em que o Bolsonaro foi capturado Lamarca. E o Bolsonaro achava que o Lamarca existia uma conspiração entre o pai do Marcelo Rubens Paiva e o Lamarca. E aí ele foi criando 1000 histórias, ele inventou uma situação de que ele estava na praça no momento que o Lamarca foi capturado. Então, assim, ele cria histórias, ele cria conspirações, e tem hora que a gente fica pensando assim, como é possível? E ontem, essa semana, aliás, foi só mais um tempero nesse perfil do Bolsonaro de achar que ele está sempre numa emboscada. É vergonhoso para a gente, dá vergonha nesse momento, né, de ver o Brasil cada vez mais isolado, um país com potencial como o nosso. Mas voltando à sua questão aí sobre a Anvisa, eu concordo plenamente com o Irineu. Eu acho assim, é para ser, mas o fato dessa semana pôs em xeque a Anvisa, a sua autoridade, a sua credibilidade e o nosso futuro, gente, infelizmente, né? E o nosso futuro, porque eu acho que quebrou abriu uma fissura aí, né, ontem, nessa semana, e a gente viu o quanto que isso... Eu acho que dessa missa a gente não sabe a metade. Essa foi a minha impressão essa semana. Que dessa missa a gente ainda não sabe muito bem a história. É uma pena de ver o Brasil aí, mais uma vez, isolado. Eu acho que o Bolsonaro confunde papel de presidente, papel de político, papel de pai. Então, tem hora que ele é pai, tem hora que ele é presidente, tem hora que ele é político, no pior sentido da palavra político, e essa semana ele deu um péssimo exemplo de como ser um péssimo político, um péssimo líder, e pôr toda a população em xeque. Eu nunca vi um presidente comemorar a morte de alguém em benefício próprio, para dizer, eu estou certo, tá vendo? Falei. Então, assim, desculpa a minha revolta, mas eu fiquei muito revoltada essa semana, e a gente entende um pouquinho da história desse passado, mas nada justifica essa fala dessa semana. Muito bom. Juliana, eu vou finalizar também, todos nós concordamos com você, eu vou pedir para todos zerarem a tela, para eu dar a minha opinião final, vou ser bem rápido, eu acredito que vocês estão corretos, a situação é política, é totalmente política, e ficou provado agora, né? De parte do governo federal é político, mas de parte do governo do Estado de São Paulo também é político. O governo do Estado de São Paulo também quer estar numa corrida, quer fazer uma coisa rápida, não com o objetivo de vacinar a população, e sim com o objetivo de desafiar o presidente, que é o outro lado político. Essa história que se fala, se a vacina vai ser obrigatória, não vai ser obrigatória, óbvio que não tem como ser obrigatória, a gente vive numa democracia e eu me vacino se eu quero ou não vacinar, né? E eu não sou contra a vacina, eu sou a favor da vacina desde que ela seja aprovada. E não digo nem no sentido de cumprir todos os testes, porque cumprir todos os testes numa situação como essa que nós estamos vivendo, sei lá quantos anos ainda vai, né? Nós vamos ter que arriscar de alguma maneira, ou arrisca morrer pelo vírus, ou arrisca tomar a vacina. Eu entendo aqui, leigamente falando, que é menos arriscado a gente se vacinar. Agora, óbvio que quem é fanático, a pessoa que é fanática
por uma marca, por uma empresa, por um time de futebol, por um partido político, por uma religião, essa pessoa, quando ela é fanática, ela defende aquilo, ainda que não haja como, não tem como estar certo. A pessoa vai buscar uma razão para defender aquilo que ela já falou antes. Então, existem muitas pessoas hoje que estão defendendo a suspensão dos testes com a Coronavac, dizendo simplesmente que o sujeito morreu, e agora alguém está dizendo assim, não, mas foi suicídio, me parece que ficou bem evidente que foi um suicídio, e aí já tem gente dizendo que a vacina causa depressão. Gente, olha onde vai a mente das pessoas, né? Olha onde vai a mente das pessoas. Então, eu acredito que nós aqui no Brasil hoje andaríamos muito mais rápido se a gente parasse com teoria da conspiração, de que os chineses vêm para dominar o mundo, de que os árabes vão dominar o mundo, de que os Estados Unidos vão invadir a Amazônia, de que não sei o quê, sabe? Eu acho que a gente tem que parar com isso e pensar em trabalhar, em pensar em produzir, aumentar produto interno bruto, fazer a economia girar, sabe? Se proteger dentro daquilo que é possível e vamos fazer a vida andar para frente, vamos parar de teoria da conspiração. Bom, vejo que mais uma vez os três concordaram comigo. Quero mandar um recado para o nosso amigo Luiz Arthur Nogueira e veja que quando você não está no programa, Luiz Arthur Nogueira, não tem chatos aqui. Tá? É tudo mais harmônico. O programa está bem mais legal, né? Então, não, gente, você que está em casa, não, né? Pode botar um não, o Irineu discordou. Olha lá, o Irineu discordou, tá vendo? Tá vendo? Eu também discordo. Também discordo de você. Vamos todo mundo discordar. Quatro discordos na mesma tela é novidade no 4 em Pauta, né? Mas segue, volta, Luiz Arthur. E a volta. Volta. Afinal de contas, meu sobrenome é Toledo, não posso concordar assim fácil, né? Eu sou contra. De qualquer maneira, se não tem ninguém contra, eu sou por uma questão de honra à minha tradição espanhola. É isso aí. Só vale aqui um rápido comentário que a Anvisa ontem autorizou a retomada dos testes da vacina, tá? Vale reforçar isso. Ontem, dia 11. Tá bom, muito bom, Maurício. Boa informação, essa aqui eu não tinha, não. Gente, vamos em frente, então, vamos para o sim ou não e vamos para a vinheta. Sim ou não no nosso 4 em Pauta de hoje? Agora sim, nós fazemos a pergunta. É uma pergunta que nós próprios trazemos aqui para o 4 em Pauta. Os outros colegas respondem sim ou não na tela e quem perguntou manifesta a sua opinião. Vamos começar aqui pela Juliana. Juliana, que pergunta que você trouxe aqui para nos brindar hoje aqui no 4 em Pauta, Ju? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, para os meus treinamentos e palestras, e é um assunto que eu vejo lá como pergunta todos os dias. Para ser um vendedor de sucesso, e eu só fazendo um link que no LinkedIn deu como uma das profissões mais promissoras 2021, vendas. Para ser um vendedor de sucesso, é preciso ter talento nato. E aí, gente? Rufem os tambores para as nossas respostas. Bom, tá difícil. O que vocês acham, gente? Se para ser um vendedor tem que ter o quê? Talento nato, é isso? Para ser um vendedor de sucesso, é preciso ter talento nato. O que vocês acham, gente? Respondem aí que eu quero ver as respostas de vocês. Vamos lá. Agora coloca a sua na tela. Não, né? Agora eu vou colocar aqui. Agora você coloca. Gente. Yeah! Olha, andando por aí, e não é pouco, andando no Brasil e fora, porque eu acho que o ser humano, nesse aspecto, não difere muito, né? A gente faz treinamento com pessoas aqui, pessoas fora, que estão em outra situação fora do Brasil. É claro que existe aquele Silvio Santos, né, gente? Que se for para um deserto e a gente também estiver lá e ele me vender areia, eu vou comprar, né? É claro que existe o Silvio Santos da vida, as pessoas que têm um talento que você fala, meu Deus, quem não tem um parente, né, gente? Uma tia, um tio. Eu tenho uma parente lá em casa que ela vendia pamonha, porco, roupa. Gente, a mulher era um furacão para vender. E comprava lote, vendia, quer dizer, existe esse perfil. Mas isso não pode ser aí, não pode te atrapalhar, isso não pode te desanimar, né? Quando a pessoa vem falar comigo que é ruim em vendas, a primeira coisa que eu falo para ela é que parte da venda que você é ruim? Porque tem 5. Não é possível que você é ruim nas 5. Eu não acredito que você é ruim em prospecção, em abordagem, em argumentação, negociação e pós-venda.
Em algum você é bom. Então, vamos descobrir qual que é o seu ponto falho aí, né? Para a gente levantar isso. E com aí você já é bom, nasceu naturalmente bom. E como que a gente melhora isso quando a gente não nasceu um Silvio Santos? Com capacitação, estando em treinamento, com prática. É muito treino, gente. Eu falo, é igual academia, né? Para a gente ter um corpo melhor, mais saudável, não adianta em um dia só. Não adianta em uma semana só. Igual vendas. Vendas é um exercício diário. Né? Vendas é todo dia, você ali com aquele cliente, é sola de sapato, é vídeo agora no Instagram, você tentar vender no Instagram, que agora é um outro formato, enfim, é praticar e se capacitar. Então, essa é a minha opinião, é nisso que eu acredito. E vocês? Muito bom. A gente já deu um não aqui. Dispensa comentários, né, Irineu e Maurício? Não tem o que dizer. Ela deu uma aula para a gente. Aliás, é de graça essa aula para você que é do 4 em Pauta. Não pagou nada por isso. Aproveite o programa para aprender e se formar. Boleto impresso aqui, ó. Irineu, deixa eu perguntar um negócio para você. Você se incomoda de eu fazer a minha pergunta antes da sua? Porque a minha eu acho que vai caber aí num complemento com a Juliana. Tudo bem? Faça o que você quiser. O programa é seu. Não, Você Nós não vamos brigar por isso, né, Irineu? Eu recebendo o meu cachê integral, tá tudo certo. Tá bom, vamos lá. Ó. A minha pergunta é a seguinte. Para o empreendedorismo moderno, meus amigos, para o empreendedorismo, deixa eu zerar minha tela aqui, para o empreendedorismo moderno, inovação é mais importante do que a experiência? O que vocês me dizem? Mais importante? As duas coisas são importantes, experiência e inovação. Inovação é mais importante do que a experiência? Tá bom, então vamos lá. Inovação, na minha opinião, depois o Maurício vai poder falar, é mais importante do que a experiência, porque a gente colocou aqui o mais. As duas coisas são importantes, né? Porque, às vezes, a experiência, meu amigo, ele te amarra no passado. Quer dizer, você teve uma experiência nos anos 90, vamos pegar o caso de vendas. Você teve uma experiência nos anos 90, e nos anos 90 a gente vendia de uma determinada forma. Quando nós chegamos agora em 2020, era da informação, mídias sociais, redes sociais, a gente já vende de uma outra forma. Eu vejo muita gente preso no passado em função da experiência. Quando a gente fala que a inovação no mundo de hoje é mais importante do que a experiência, é porque dá para ver que muitos jovens estão bombando justamente trabalhando com uma coisa que é nova, que o mais velho, muitas vezes, o mais veterano, muitas vezes não está a fim de aprender porque ele se apega muito à experiência dele do passado. Eu acho que isso aí, na realidade, não é uma vantagem para o jovem, é uma vantagem justamente para o veterano. Porque o jovem, se ele tomar a decisão de ser experiente, ele não consegue. Porque ele não tem essa experiência, ele não viveu. Lembra que eu disse que as duas coisas são importantes. Agora, o veterano, quando ele decide ser inovador, ele tem a mesma capacidade do jovem. Ele só precisa desobstruir sua criatividade, ele precisa se desamarrar das coisas que ele fez bem lá no passado. Aquilo que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar mais para frente. Então, quando a gente faz um comparativo, nesse comparativo, a palavra mais, eu entendo que a inovação é mais importante do que a experiência. Maurício, fique à vontade para dizer o contrário. Tá, eu vou dizer o contrário e vou te explicar por quê. Porque, na verdade, o conceito de inovação, ele parte do pressuposto de que houve uma experiência anterior, por isso a inovação. Se eu estou começando algo, por exemplo, uma fintech, eu nunca tive uma experiência, então isso não é inovação, eu simplesmente estou começando um negócio novo. Veja um exemplo clássico que nós temos aqui ao nosso lado, querido Irineu Toledo, um cara que é de muito tempo de rádio e que, de repente, vamos supor que ele resolva fazer uma coisa radiofônica na internet. Vamos dar um exemplo, que ele resolva fazer isso. A experiência dele vai ser fundamental para gerar a inovação dessa linguagem dentro de um novo meio. Por isso que, para mim, a experiência é mais importante para gerar a inovação. Não quer dizer para gerar um novo negócio, mas sem experiência, você simplesmente vai fazer o que outras pessoas estão fazendo. A experiência vai te dar uma visão de como rever o seu negócio e criar algo mais adequado aos tempos atuais. Eu costumo dizer o seguinte, inovar é olhar para onde todo mundo já olhou e ver algo que ninguém ainda viu. Mas para você ter essa visão, a sua experiência vai te contar muito. Por isso eu mantenho o meu não.
Muito bom. Gente, vocês me chamam para esse quadro. Eu que já sou uma pessoa indecisa, que não consigo pedir uma pizza de um sabor só. Eu tenho que pedir sempre meio a meio porque eu sou indecisa. Vocês me chamam para esse programa, agora eu estou aqui pensando no Maurício, que me convenceu. Então você pode mudar para o não, você pode Aguinaldo, mudar. e quero dar parabéns para o Aguinaldo, que falou de inovação sem usar a palavra disrupção. Parabéns, Aguinaldo. É verdade. Parabéns. Muito bom. Agora você pode mudar. Se você mudou de Pode opinião, mudar. você pode mudar para o não, se você quiser. Entendeu? Quem mudou de opinião pode mudar. Agora, só uma coisa. Você fica em dúvida entre 2 pizzas e pede meio a meio. Mas pelo que eu conheço, que eu também sou uma pessoa assim, quando eu peço meio a meio, aparece a dúvida da terceira, né? Do terceiro sabor depois possível. vem borda recheada, aí vem uma coisa, uma tragédia. Deixa eu responder sobre isso também. Então, eu também fiquei na dúvida, esse negócio da experiência e a inovação, e eu coloquei o sim, mas eu me senti aqui, como a Juliana, sabe, eu me encontro às vezes com alguns líderes indianos lá na Brahma Kumaris, e se vocês lembrarem de algum filme, vocês vão ver. Você vai fazer uma pergunta profunda sobre algo muito importante, ele balança a cabeça que você não sabe se é sim ou se é não. E aí você continua, você volta para casa, você não sei se ele concordou comigo ou não. Ele faz sabe assim, aquela balançada assim, Gandhi? Daí, enfim, é impossível inovar sem ter feito algo antes, como bem disse o Maurício Lousada. Não tem como fazer qualquer coisa sem ter tido experiência anterior. Eu duvido de todas as propriedades que existem no mundo, intelectuais, artísticas, científicas, porque ninguém, absolutamente ninguém, partiu do nada. Tudo é inovação, porque são novas descobertas ou novas tecnologias que se desenvolvem, que se tornam ferramentas para abrir outros campos de investigação. E, então, isso é inovação. Uma mulher que sai de casa com a mesma saia, a mesma blusa, porque ela só tem aquela, mas ela põe um lenço diferente, ela já está com outra roupa. Ela já inovou, ela já levou a percepção das pessoas para um outro campo. Ninguém viu que ela está repetindo a camisa mais. Então, a inovação, se a gente levar para outras áreas, é isso. Então, tem que ter experiência, que quem não tem experiência não inova, inventa. Pode ter um eureka, ela deu uma sorte, mas raramente as pessoas inventam do nada. Praticamente eu não conheço nenhuma experiência onde se inventa do nada. Sempre é uma combinação, como diz o Murilo Gun, ou sempre é um jeito de relacionar conhecimentos e produzir algo melhor. Então, é sim, porque é importante, porque a gente está indo para o futuro, então a experiência trouxe até aqui, e a inovação é mais importante porque daqui em diante essa relação. Bom do 4 em Pauta é que a gente não vem aqui na sua tela para dizer o que é certo, o que é errado, ninguém tem que concordar comigo, então eu mantenho minha opinião, viu, Maurício? Eu mantenho minha opinião, mas não cabe uma réplica, eu estou louco para falar, mas eu não vou falar porque eu preciso respeitar o programa. E você que está em casa, você internauta, você pode pôr aí no chat, sim ou não. Você pode concordar comigo, discordar do Maurício e da Juliana. Você pode concordar com o Maurício e com a Juliana e discordar de mim e do Irineu. Enfim, a inteligência, a capacidade decisiva é sua. A gente só debate o assunto. Próxima pergunta aqui do nosso sim ou não. Irineu Toledo, faça a pergunta. Zerando a tela aí, turma. Zerando a tela. Zerando a tela. Eu vou falar da nossa vida de palco, a vida de todo mundo nessa pandemia. A gente acabou embarcando até num modelo de evento chamado Cine Drive. Misturou também uma coisa antiga, mas só que dentro do carro, lá nos anos 50, 60 era para namorar. Desta vez não, foi para outras experiências. Vocês acham que Cine Drive, essa experiência de conteúdo para palestras e outro tipo de evento cultural também? Então, vocês acham que isso continua após pandemia? Tá bom. Irineu Toledo deixando claro que ele participou como mestre de cerimônias de um evento agora recentemente com Marcelo Ortega, com a Leila Navarro. Muito bom, ele vai poder falar isso com propriedade. Olha lá, Irineu. Eu também acho que não, porque a gente está experimentando uma situação de emergência, então resolvendo, fazendo aquilo que dá para fazer dentro das condições. E a gente já evoluiu muito em termos de eventos, de experiências em eventos. Foi uma experiência de pandemia, uma vez que as pessoas estavam em casa, a necessidade de absorver conteúdo e de contato continua existindo. Foi muito legal, porque eu, por exemplo, nesse evento, tive uma experiência, eu que passei por praticamente todo tipo de mídia, eu estou no palco
né? Porque eu já fui DJ e tinha o pessoal se apresentando. Estou com o pessoal de conteúdo, a Leila, o Marcelo Ortega e um outro palestrante legal que vão falar para as pessoas. E lá dentro dos carros, elas estão ouvindo a gente por uma frequência modulada, por um FM. Então, foi muito gostoso. Eu teria brincado diferente, apresentar a rádio como se aquilo fosse meu estúdio. Mas era um evento palestra, as pessoas saíram muito satisfeitas porque elas precisavam daquilo. Mas só serve para agora. Fora isso, eu quero mais beijo na boca, abraço, gente correndo, dançando, gente gritando, subindo na cadeira. Muito bom. Eu só quero, acho que você falou tudo, eu só quero acrescentar uma coisa. Pode até ser que a gente continue tendo esses eventos, mas muito pontuais e muito mais pelo romantismo dele, não porque ele vai substituir aquilo que a gente fazia antes, né? Eu, na verdade, Aguinaldo, acho que, por exemplo, o cinema pode até ser que ele volte por essa coisa do saudosismo, mas eu acho que palestra não, acho difícil alguém falar, vamos numa palestra dentro do meu carro, eu e você ficamos no carro assistindo a palestra. Eu acho que não é uma coisa que vai sobreviver a esse momento, por isso. Eu só queria saber... A foto é mais bonita do que o evento em si. Aquela foto com aquele monte de carro e o telão, aquilo lá é mais bonito do que o próprio evento. É romântico, né? Eu só queria saber como que o Maurício ia fazer para fazer a piadinha do Dr. Batata, lá do Sr. Batata, que eu não vou contar. Eu levo dentro do carro da pessoa. Quem não assistiu a palestra não sabe, mas um dia vai saber. Muito bom, vamos em frente aí. Maurício, sua pergunta. Ih, parece que caiu aqui a Juliana. Cadê? Acende a luz, Enzo, da Juliana aí. Você me jogou para o lado aqui, ô Enzo. Nossa, até me jogou para o lado. Pronto, tá tudo certo. Bom, vou fazer a minha pergunta aí, ó. Quero ouvir a opinião de vocês. Eu vou ter que me engolir, voltei. É o seguinte, com essa onda agora aí de pandemia, a gente sabe que as empresas criaram muitos protocolos para evitar aproximação entre colaboradores e tal, mas ainda assim, colaboradores cumprem os protocolos nas empresas, mas nos finais de semana eles vão para a praia, ou então para churrasco, vão para aglomerações, inauguração da van, não sei onde eles vão. A pergunta é, será que as empresas deveriam monitorar as redes sociais dos seus colaboradores para gerar uma espécie de controle, saber que eles estão indo em aglomerações, enfim, usar as redes sociais para fazer esse monitoramento dos seus colaboradores? As empresas deveriam fazer isso, sim ou não? Vamos ver. Bom, eu também vou colocar não, só a Juliana colocou sim, a gente vai ouvir aqui, ela vai dizer, mas pode ser que ela mude de opinião também, não sei. Eu coloco não pelo seguinte... Porque, primeiro, é mais importante você conscientizar do que você monitorar. Então, seria muito importante conscientizar. E outra coisa é que o colaborador faz fora do horário de trabalho dele não diz respeito diretamente à empresa, embora, nesse caso especificamente, uma contaminação pode, obviamente, prejudicar toda a empresa. Imagina, alguém volta com coronavírus e contamina todo um departamento. É uma coisa séria, é uma coisa que tem que se olhar. Agora, por que o meu não principal não é nem por essa questão ética? É porque se acontecer de uma empresa monitorar e punir a primeira pessoa, dizer assim, olha, você foi para um churrasco, você não pode trabalhar hoje. A partir da semana seguinte, ninguém mais publica nada em redes sociais, então não fica funcional, né? Então, eu acho que esse tipo de monitoramento só vai fazer as pessoas esconderem o que elas estão fazendo e não vai gerar efetividade. Por isso, a minha resposta é não. Juliana, como você foi contrária, né? Você colocou sim, você tem o direito de argumentar agora. Sim, sim. Bom, pessoal, eu acho que no mundo do Era Uma Vez, né, no mundo dos Teletubbies, é claro que seria ideal todo mundo ter a consciência, o cuidado com o próximo, o amor ao próximo, e ficar resguardando até essa pandemia passar. O que é na vida real é que isso não acontece, né? Então, por mais que a gente ensine, por mais que as empresas tenham aí lançamento de verdadeiras campanhas fortes, né, de instrução, de educação, evangelização, né, sobre a pandemia, a verdade é que as pessoas não cumprem, né? E eu sou de uma época, o primeiro curso que eu fiz de computação foi DOS e Cartocé. Quando eu fiz o DOS, pra vocês terem uma ideia, existia uma coisa assim, o mundo online e o mundo offline. Então, no mundo online, a gente tinha aqui o perfil profissional e o perfil pessoal. No perfil profissional, eu postava foto com cerveja e tal. E no perfil... no perfil pessoal. No profissional, eu não podia postar, porque era um perfil profissional. Isso acabou. Online, offline, não existe mais. É uma coisa só.
Então, hoje, eu acho que, falando de pandemia, gente, vamos pensar uma situação. Se eu postar um comentário, um post racista, homofóbico, xenofóbico nas minhas redes sociais, qual é a consequência que tem sido disso nas empresas? Eu vou ser chamada no RH, com certeza, né? E alguma atitude vai ser tomada comigo. E eu colocar todo mundo que está trabalhando em risco num evento que eu fui e postei, isso não tem problema? Isso tudo bem. Então, assim, eu acho que eu tenho um cliente, eu não vou falar o nome aqui, mas eu tenho um cliente de uma grande rede de loja de material de construção, que eu vou contar para vocês o que aconteceu. Encontro de moto. E um determinado funcionário dessa loja de material de construção foi no encontro de moto. Foi cogitada a demissão. Foi cogitado, porque eles acharam e postou a foto no encontro de moto. Quer dizer, enquanto eu estou lá de máscara, álcool, 24 horas, tomando todos os cuidados, o fulaninho aqui do meu lado está indo no encontro de moto e tossindo aqui perto de mim. Quer dizer, aí eles acalmaram os ânimos e falaram, não vamos demitir, vamos tomar nota, ele precisa saber o que ele fez, a gente precisa conversar. Mas eu acho que hoje não tem como. Essa é uma ferramenta e cada dia mais vigilantes, não só com a questão da pandemia, racismo, xenofobia, tudo entra em questão quando foge, quando prejudica o outro. E nesse contexto não existe mais online e offline. Nós somos aí seres sociais e online 24 horas, então eu acho que não tem mais essa. Mas, Juliana, posso fazer uma pergunta? Até porque eu queria mesmo saber a sua opinião sobre isso. No caso, por exemplo, desse encontro de motos, eles chamaram a atenção da pessoa e, obviamente, ela não vai publicar mais. Mas isso vai impedir que ela continue indo no encontro de motos? Uma outra pergunta. Outros colaboradores da mesma empresa que vão em outros encontros, eles não vão simplesmente deixar de publicar pelo fato de saberem que serão punidos e talvez continuem fazendo? Em outras palavras, no momento quando eu uso isso para punir, eu não estou estimulando as pessoas a colocarem embaixo do tapete o que elas estão fazendo e não mudando o comportamento delas? Acho que sim. Acho que a gente corre esse risco, né, das pessoas pararem de postar. Ontem, gente, eu vi um negócio que vai ter uma festa aí em que é proibido a entrada de celular. Quer dizer, as pessoas vão na festa, uma festa do pijama, onde coloca o celular na porta e ninguém pode entrar com o celular. É a regra, está no convite. Então, pode ser que isso vire agora uma trend aí, né? Vai virar uma tendência de que não usa o celular. Mas eu acho que o que não pode é a empresa fingir que não está acontecendo nada. Eu acho que o que não pode é você saber que você tem um funcionário que postou fotos nas redes sociais, colocando todo mundo em risco, né? Eu acho que isso é mais grave do que se ele vai postar ou não depois, ou o que ele vai fazer depois, se ele vai deixar de ir ou não vai. Mas a atitude precisa ser pública numa empresa, de você mostrar, olha, peraí, ele está, não é porque ele foi ou não, é porque ele está colocando outras pessoas aqui dentro em risco. Então, eu acho isso. Vamos então. Eu queria só botar um ponto aí. Eu concordo, o ser é social, não tem como você se esconder mais nesse mundo. É o profissional que tem que ser responsável. A empresa só que não tem esse direito de dizer, estou olhando, estou te acompanhando. Mas as pessoas que trabalham na empresa podem se indignar com alguém que não queira tomar vacina, com alguém que participe de aglomeração, porque esse funcionário, para proteger a sua vida, vai no chefe e fala, eu não quero trabalhar do lado dessa pessoa. Então, você cria uma crise interna. Então, as pessoas têm que saber. As empresas aí, os headhunters, não contratam mais ninguém sem investigar redes sociais. Então, tenha consciência disso. Agora, dar o papel autoritário, dizer o que você deve fazer ou não, isso só o Estado pode com os toques de recolher, porque são regulados por portaria, por uma questão de saúde pública. A empresa não pode ter esse poder. Mas a sociedade, as pessoas que trabalham na empresa, podem se rebelar contra isso. Muito bom. Vamos seguir em frente, então. Agora nós vamos para o nosso novo quadro. A gente vai fazer um quadro um pouco diferente aqui. Vamos zerar a tela, todo mundo. Por favor, todo mundo zerando a tela. Todo mundo na tela 4 em pauta. E nós vamos para um novo quadro aqui que a gente inventou agora. Em vez da gente fazer o desafio 4x4 ou qualquer outra coisa que a gente já fez, nós vamos soltar aqui um quadro novo. Vamos lá. Roda a vinheta, Enzo.
De volta aqui ao nosso último quadro, hoje o meme da semana. Vocês acharam interessante esse negócio? Coloca aqui no chat se você gostou do meme da semana ou não. Aproveita e coloca isso no chat. Nos ajude a fazer o 4 em Pauta do ano que vem. O 4 em Pauta do ano que vem vai ter muito dica de vocês que nos acompanham aqui semanalmente, seja no chat ou depois. Então aí eu pergunto para você, Maurício Lousada, você tem um meme para nos colocar aí na tela? Tenho um meme aqui, vamos colocar aqui, vou pedir para o Enzo colocar, enquanto ele coloca eu vou ler aí. Põe aí, Enzo, olha lá, ó. Atenção, lembrando que no dia 31 de dezembro, às 23h59, todos devemos gritar Jumanji para finalizar o jogo, ok? Para quem não entendeu, Maurício, vamos lá. O que você tem a comentar? O que eu tenho para comentar é que, na verdade, realmente esse ano parece um ano daqueles totalmente atípicos. Quem assistiu o Jumanji sabe que tudo o mais absurdo acontecer ali, né? E finalizar o jogo é gritar o Jumanji. Então, quando chegar nesse momento, a gente tem que gritar mesmo. Agora, eu vi uma coisa esses dias que achei muito interessante. Só tem uma justificativa, né? Todo mundo aí que é do bem já foi retirado desse planeta. Sobramos nós aqui para jogar esse Jumanji. Eu acho que faz sentido. Muito bom. Você conhece, Irineu, Jumanji ou não? Conhece, Juliana? Conheço. Não. Tá bom. É que tudo acontecia. A hora que os caras resolviam um problema, que achavam que estavam salvos, aparecia um outro problema maior ainda, né? E parece que o ano 2020 tem sido isso, né? Acaba uma coisa, vem uma outra pior ainda. E gritando Jumanji encerra o jogo, é isso, né? Eu só acho que a gente podia gritar Jumanji agora, não precisava esperar dia 31 de dezembro, porque eu não sou muito favorável a esse negócio de achar que é o ano que está ruim, né? Na realidade, o que está ruim é uma série de coisas que vem acontecendo, e algumas delas, inclusive, nós próprios somos os culpados. E vamos parabenizar a doutora Luísa, que foi ele que escreveu isso aí, quase 3 mil compartilhamentos. Ele que não é um cara de mídia, mas é um sujeito extremamente inteligente e irônico, né? Tem um humorzinho bem negro lá. Parabéns. Juliana, tem uma para nós aí? Tenho, vamos lá, vou ler aqui. Vai aí, Enzo. Mr. Biden, e se o Bolsonaro jogar o exército brasileiro contra nós? Mandamos um cabo e 2 soldados, né? Olha, tá um ditado ótimo, né? Esse sotaque aqui é porque eu morei em Minas, gente, muitos anos. Né? E lá em Minas, o ditado é muito famoso, isso é velho, né? Não sei quem falava isso, não sei se foi o Brizola, Ulisses Guimarães, que a política é como nuvem, né? Quando você olha, e você olha de novo, já está diferente. Então, nada mais explica esse meme do que isso, né? Um dia da caça, o outro do caçador. Para quem não entendeu isso aí, um dos filhos do Bolsonaro, um dia questionado se era caso de fechar ou não o STF, né, ou se era possível fechar o STF, ele disse que para fechar o STF era a coisa mais fácil do mundo, que bastava um cabo e 2 soldados, né? Talvez em alusão ao fato dos juízes, né, dos magistrados lá de toga não terem muita força física para poder resistir. E aí o meme agora volta quando, em algum momento, alguém diz aí no governo brasileiro que a diplomacia por si só não é suficiente para resolver o problema da eleição nos Estados Unidos, como se fosse alguma coisa que a gente tivesse que resolver, né? Eu rezo para a televisão... Na verdade, esse comentário foi mais voltado para a questão da Amazônia, né? Que o Biden disse que queria fazer retaliações, e aí o presidente disse que isso não se resolve com saliva, mas com pólvora, né? E aí é muito interessante a gente ver o Brasil falar isso de uma potência da qual é aliada nesse momento, inclusive. E um rápido parênteses também, dizer que o embaixador dos Estados Unidos no Brasil fez uma publicação de um vídeo hoje mostrando os fuzileiros navais dos Estados Unidos no Cristo Redentor, em Brasília, em vários lugares, numa retaliação a esse comentário. Ou seja, mostrando o seguinte, vocês têm força mesmo? Olha os fuzileiros navais dentro do seu país. Aquela piada ruim, né? O presidente, claro que não falou isso sério, né? Foi isso, né? Como uma brincadeira, vamos dizer assim. Não é aquele humor que a gente já conhece, mas não resolve na salinha na pólvora, virou piada na hora. Então, o jipinho do filho dele, quer dizer, é o tipo de mentalidade que ele tem mesmo. É assim que funciona. E a piada é boa e trágica para nós, né? E alguém falar isso fora e nunca ter falado nada demais de absurdo passa. O duro é quando isso se soma a tantos outros absurdos, né? E pior de tudo é o outro, né?
O cara ainda fazer piada e botar fuzileiro naval no Rio de Janeiro. Onde esses caras estão com a cabeça? Eles não honram o cargo que eles têm, né? A diplomacia do cargo. Vamos para o último meme da semana. O último meme da semana é meu. Eu vou brincar um pouquinho com essa questão das eleições nos Estados Unidos, porque meme esse aqui, põe aí, Enzo. Glauber Macário, não conheço o Glauber Macário, ele escreve aqui, ó, vamos vender uma urna, vamos vender as urnas eletrônicas para os Estados Unidos, mas com o carregador separado. Lembra aquele negócio que a gente ficou aqui no 4 em Pauta esses dias? Brincou não, que nós debatemos, né? O negócio da Apple, que é uma empresa americana, que agora vende iPhone sem carregador, né? Então, o Glauber aqui brinca com isso, né? Vamos vender a urna para os Estados Unidos, que eles estão precisando, mas sem carregador, né? Muito bom. Foi muito boa, né? E com isso a gente vai encerrando o nosso 4 em Pauta de hoje, dando a palavra aqui para o Irineu Toledo e para a Juliana Albanese. Irineu, muito obrigado por ter vindo novamente aqui substituir o grande Luiz Arthur Nogueira. Ele é insubstituível, mas é sempre um prazer estar com vocês nessa conversa boa, ainda mais ter essa carinha boa aí da Juliana Albanese, essa inteligência que brilha aqui, né, quando ela fala. Obrigada, querido. Maurício, sempre bom estar perto de você também. Muito obrigado aí. Estou aqui para a conversa, sempre me chamando. Uma honra tê-lo com a gente. Juliana, obrigado por ter vindo, Ju. Obrigada, gente. Mais uma vez, é um entrosamento, é uma sala, né? Isso aqui eu adoro participar. E quem quiser continuar essa conversa, me segue lá no Instagram, Ju Albanese, vendas, todo dia, tem uma dica nova e eu vou ter o maior prazer aí em conhecer vocês por lá. Beijo grande aí para vocês. Falando em Instagram, vamos aproveitar, né, e seguir o Instagram do 4 em Pauta, @4empauta, envia seus comentários, seus questionamentos, suas sugestões de assunto aqui para o nosso 4 em Pauta, pode ser pelo e-mail, pauta. Já estou fazendo isso agora. Você está mandando e-mail para quem? Para a gente do 4 em Pauta. Mas você vai receber o e-mail que você me mandou? Mas ainda não sei o que está escrito, ainda não recebi. Você vai responder para você, hein? Duro é responder, né? Quero ver o que você vai responder, quero ver se você vai ser grosso com você próprio. Né? E, gente, muito obrigado para você que fica aí no chat, que fala com a gente. Aliás, eu queria convidar vocês a convidarem outras pessoas para estarem aqui no chat com a gente e também opinar se o programa ficou bom agora na quinta-feira, novo dia do programa, se ele é melhor na sexta-feira. Diga aí para nós, nos ajude a fazer um 4 em Pauta ideal, um 4 em Pauta melhor para o ano que vem, para a nova temporada que vem aí. Tá bom? Maurício, um abraço para você. Tchau, tchau, gente. Espera aí que o Maurício travou. Ou ele está chorando? Maurício? Tô pensando. Travou? Tá pensando? Todo mundo, gente, pensando, assim como o Maurício. Concentrado. O que será que está pensando? E essa cabeça brilhante deve estar produzindo agora, hein? Que coisa. Você precisa saber se ele está vivo, né? Está vivo, sim. Maurício. Tchau, gente. Um abraço para vocês. Boa semana. Gente. Até a próxima quinta-feira, 18 horas, aqui no 4 em Pauta, com a volta de Luiz Arthur Nogueira e um convidado especial, um convidado surpresa para você. Até lá. Tchau, tchau. Aqui, só podia dar aqui, né? Só podia vir essa roletinha, esse microfoninho tinha que vir para mim hoje, né? Porque eu olho para cima, onde está o Maurício, está com a luz apagada. Olho para onde deveria estar o Luiz, não tem Luiz, tem o Maurício. Olha aqui para o lado, ainda não tem ninguém. Eu fiquei assustado. Falei, será que eu cheguei mais cedo? Tudo bem aí, Maurício? Tudo bem. Eu acho que a gente vai parar a gravação, porque na minha tela mudou a ordem por algum motivo. Tá. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Como que apareceu agora? Agora tá o Irineu no meu lugar e eu no lugar do Luiz, a Ju no seu lugar e você no lugar dela. Ah, é? Então, Ju, mais uma vez, por favor. Vai. O Enzo vai se divertir com essa merda aí. Vai. Só explicando aqui, Enzo, dá um cortezinho aqui, Enzo. Sim ou não no nosso 4 em Pauta de hoje? Quase que eu fui falar outra coisa aqui. Vai de novo, Enzo, vai.